Oremos. Grandioso Deus, soberano Pai, Senhor, mais uma vez te agradecemos por esta oportunidade, por mais esse dia de vida, por mais esse dia na tua presença, Senhor. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossas transgressões, nossos erros, porque, Senhor, ainda que tentamos fazer o melhor, Pai, mas às vezes o lado humano fala mais alto, Senhor. Continua, Senhor, nos dando sabedoria, abrindo as nossas mentes, nos mostrando, Senhor, a tua vontade através da tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, vamos abrir para Atos capítulo 3. Daniel, está com barulho aí, é o ventilador ligado? Vou te ligar, só um minuto. É o tufão, hein? E o vento bate no microfone e faz um barulho, né? Desculpa. Não é a primeira vez, né? Que a gente logo sabe o que é. Não é a primeira vez, não. Então, Atos capítulo 3. Cara, eu vou fazer, tem que estar no ventilador mesmo, está muito calor. Esse capítulo são 26 versículos. Vou pedir a irmã Sueli para ela poder fazer a leitura do capítulo todo. E hoje eu vou tentar me prender mais ao esboço. Estava olhando o esboço hoje e vi que o esboço tem muitas perguntas já no próprio esboço. Então, vamos ver se eu consigo seguir de perto. Então, Sueli, capítulo 3, do 1 ao 26. Vê se é o microfone aí, por favor. Tá bem. A cura de um mendigo aleijado, né, o título que tem nessa versão. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu atrás deles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: "Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver.
Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés, o Senhor lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Muito obrigado. Então, aqui no versículo 1, Pedro e João estão entrando e subindo ao templo. Sueli está com a NVI, que nem eu, que tem a hora traduzida para a gente. Acho que o original diz a 9ª hora. Eu não sei quem tem uma Bíblia mais antiga que fala 9ª hora. Bom, né? Então, para os judeus, o dia se iniciava mais ou menos quando o sol está nascendo, aproximadamente 6 horas da manhã. Então, 3ª hora seria 9 horas. 6ª hora seria meio-dia. 9ª hora, às 15 horas. 6 com 9, 15. Eu ainda estou no ritmo do judeu ainda, porque 6 horas da manhã também já é o dia, começou por ali. O dia começando quando o pessoal está de pé e começa a trabalhar, né? Então, esse homem que tinha nascido coxo estava lá pedindo esmolas. Nós estamos até acostumados aqui na cidade grande, encontramos pessoas assim todos os dias. E pelo poder do nome de Jesus Cristo, o homem foi curado. E no mesmo instante, seus pés ficaram firmes, ele ficou de pé, começou a andar, pular. Toda a multidão viu o homem pulando, louvando a Deus e ficaram admirados. Realmente foi um milagre maravilhoso, né? O poder de Deus foi manifesto de uma forma espetacular. E eu coloquei aqui na sua folha uma pergunta. Não sei se vocês conseguem entender a pergunta. Qual a diferença entre as curas de Jesus, as curas dos apóstolos, as curas do Novo Testamento e curas falsas hoje? Que eu creio que existe muita gente falando que está curando, mas não é exatamente o que a gente vê na Bíblia. E nós temos aqui 3 coisas que encontramos na Bíblia. Vocês estão com a lista aí? Qual é a primeira coisa que acontece nessa cura realizada por Pedro e João? Instantâneas. Então, aconteceu na hora, né? Não foi uma coisa que aconteceu uma hora depois ou uma semana depois. Foi na hora. Também, a segunda, já falamos, né? Todos ficaram admirados. Convenciam até os inimigos. Né? Lembra quando Jesus ressuscitou Lázaro? As pessoas, alguns lá não gostaram, até depois queriam matar Jesus e matar o próprio Lázaro de novo. Mas ninguém podia negar que o homem morto ressuscitou. Né? Era visível e não tinha como negar. E o terceiro aqui,
A cura foi uma cura Completo. completa, né? Ele não saiu mancando, né? Não entrou na cadeira de rodas e saiu mancando. Ele saiu pulando, né? Poderia colocar mais um ponto ali, que eu me lembro que o irmão citou. Não houve, que aqui não dá para ver, né? Que só temos o presente, mas não houve recaídas. Que ele foi curado e, né? Não vai ter um problema semana que vem, o mês que vem. Uma cura instantânea, completa e sem recaída. Sim, Valdir? É uma coisa também que chama atenção, que ele era de nascença, né? Sim. Desde o ventre de sua mãe. Porque tem pessoas que às vezes sofrem um acidente, né, e fica tetraplégica, e há uma possibilidade de voltar a andar, né? Sim. Ou melhorar os movimentos. E a cura dele não, a cura dele foi uma cura, né? Um milagre mesmo, uma coisa... Aí que eu vejo também a diferença em geral entre as curas de Jesus e os apóstolos e respostas à oração. Nós oramos a Deus, fazemos pedidos a Deus por um emprego, por uma cura, para um problema, né, no casamento ou qualquer coisa, e Deus pode até fazer na hora. Mas muitas vezes essas respostas vêm aos poucos, né? Não é que orou e a gente vê o resultado naquele instante. Então, essa é a diferença entre as curas que Jesus fez, curando o cego, levantando o morto, aqui o aleijado. Agora, o que me chama a atenção aqui é que quando chegamos no versículo 10, né, tem um grande grupo, não, 10 não, mas no 11 diz, apegando-se o mendigo Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles no lugar chamado Pórtico de Salomão. E aí, quando Pedro vê a multidão, Pedro não pensa duas vezes. O que ele faz com aquela multidão? Ele aproveita e... Faz uma pregação de novo. Faz uma pregação, né? Nós já vimos a pregação no capítulo 2, e já falamos que nesse livro de Atos tem muitas pregações, e podemos ver que outra coisa, que tanto Jesus quanto os apóstolos usam os milagres para mostrar o poder de Deus, mas como uma porta aberta para a pregação da palavra de Deus. Porque a cura foi de um homem, mas uma pregação, né, que leva as pessoas à fé e à conversão pode salvar muitas pessoas, como em Atos 2, 3.000 pessoas se batizaram. Então, aqui nós temos a segunda pregação do livro. A outra pergunta que eu pulei, eu vou voltar aqui. Quem teve fé para que esse homem fosse curado? Ele fala sobre fé em Jesus, não fala? O mendigo. Sabe que... Ele mesmo. Mas eu penso que não, porque eu acho que ele foi curado praticamente sem opção da parte dele. Ele está ali pedindo de uma esmola e, de repente, ele foi curado. Eu penso que foi pela fé de Pedro e de João. Disse Pedro, Né? não tenho prata nem ouro. Né? Como também nos evangelhos, muitas vezes, Jesus falou para pessoas, né? Vá, sua fé te curou. Né? Falou isso para várias pessoas. Mas nós temos outros casos onde a pessoa foi curada sem saber quem era Jesus. Como em João capítulo 9, aquele cego foi curado, ele só descobre quem é Jesus no final do capítulo. Então, certamente não poderia ter fé em Jesus sem saber quem é Jesus. Muito bem, mas então, outra coisa que gostaria que nós tentássemos notar hoje, ou
reparar hoje, comparando essa pregação em Atos 3 com a pregação em Atos capítulo 2, e ver como essas pregações, o que as pregações têm em comum, né, as duas, que eu acho que até são bem parecidas. Qual a acusação que Pedro fez no capítulo 3, versículo 15? Essa parte me lembrou da pregação em Atos, Atos 2, até tudo isso, né? O 13, 14, 15. Vocês mataram o autor da vida. Isso. Vocês são culpados, né? Desta... da morte de Jesus. O sangue de Jesus está em suas mãos, colocando sobre eles essa responsabilidade. E você citou uma frase aqui, Fátima, que eu acho muito, não sei se a palavra seria surpreendente, ou eu fico pensando, como é que alguém poderia matar o autor da vida? Ele é o autor da vida. Esse autor da vida, quem é? Eu acho que porque só Jesus que é o autor da vida, né? Uhum. Ele deu a própria vida com todos, então ele é o autor da vida. Ele já veio para isso, né? Ele só poderia ser morto se ele quisesse, né? Ele permitindo, Deus permitindo. Que certamente, se ele não quisesse, não teria morrido. Então, eu acho isso interessante, mostrando, né, para eles e para nós, né, que Jesus é a vida. Ele morreu, não foi contra a vontade dele. Irmão Léo. Mas ele sempre falava, né? É preciso que acontecesse, né? Para poder salvar o mundo, o povo. Ele veio com essa missão. Sim, Valdem. E o interessante é que era uma pregação de impacto, né? Impactar mesmo. Não tinha negócio de mimimi. Não, vocês fizeram sem querer, sem vocês saber. Não, é na lata mesmo. Né? Ele fala que, cadê? Não tem esse um lugar? Não tem alguma coisa que vocês fizeram sem... 17, acho. 17? Agora sei que vocês agiram por ignorância. Bem como seus líderes. Ele dá uma aliviada, assim. Mas Primeiro pequena, né? Bate, mas assopra um pouquinho. Ele diz, né? Vocês fizeram, né? São culpados, embora não sabiam o que estavam fazendo. Mas primeiro ele deu aquele impacto. Foi. Não, agora eu vou botar a pomadazinha para aliviar um pouquinho. Mas, embora ele fala, né? Vocês agiram por ignorância, mas, né? Deus estava agindo assim, até como Fátima tinha falado, cumprindo o que havia predito pelos profetas, que o Cristo haveria de sofrer. Aí que nós vemos também uma diferença entre aquilo que os judeus imaginavam e o que estava escrito na Bíblia, que os judeus, de uma forma geral, achavam que o Messias seria um guerreiro, né, um grande vencedor, e, na realidade, esse é o Messias que veio e se sacrificou, se entregou, morrendo em nosso lugar. Tem, Luciana, queria falar? Sim, nesse versículo, né, onde ele diz... Você tem um ventilador ligado ali, Luciana? Não. Não? Está havendo um ruído, mas pode falar. Não sei se vai dar para entender. Né, onde ele diz aqui para os irmãos, chamando a atenção deles, né, que eles fizeram por ignorância, e, na verdade, também lá no 19, ele vai dar uma oportunidade para eles, né, chamando ao arrependimento. Sim. Então, ali também, né, mostrando para eles que eles estavam tendo a oportunidade de se arrepender. Exatamente. Aí é outra parte que nos lembra
da pregação em Atos capítulo 2. Naquele em Atos 2, 38, ele falou, arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus. É que ele fala. Nem tudo ainda está perdido. Nem tudo está perdido, né? Exatamente. Arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Aí a gente entende o que é o arrependimento. O arrependimento é um retorno, né? Parar de fazer errado e voltar para Deus, se aproximar de Deus, para ter seus pecados perdoados. E até tem mais alívio, né, Valnei? No 20, para que venha um tempo de descanso da parte do Senhor. O Cristo, que é o nosso Salvador. Deixa eu ver, eu falei que eu ia ficar aqui na folha. Nós pulamos uma parte que fala sobre eles sendo testemunhas, lá no 15, que está presente em quase todas essas pregações, que esse é o papel do apóstolo, dar testemunho daquilo que viu. Que mais? Eu gostei aqui, Deus usou a maldade dos homens para providenciar a nossa salvação. Até me lembra aquela história de José no Egito, que os irmãos fizeram aquela maldade com José e Deus usou aquela situação para salvar a família lá na frente. Então, os homens mataram Jesus, um homem inocente, mas a morte de Jesus é justamente para nos redimir, para que nossos pecados sejam cancelados, como diz aqui. Que pecadores nós somos, mas graças a Deus existe uma solução para o pecado. Já falamos sobre outra parte aqui. Bom, vamos então... Bom, né? Aproveita, você está com o microfone aberto. Lê do 19 ao 23, outra vez. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de descanso pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado. Convém que no céu ele permaneça até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Pois Moisés disse, o Senhor, o vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. Até o 23? Sim. Todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Então, aqui é uma profecia muito importante. Lembra que, fazendo nossa introdução ao livro, vimos em Lucas capítulo 24, que Jesus, antes de voltar para o céu, ele se reuniu com os apóstolos e mostrou para os apóstolos todas aquelas profecias no Velho Testamento que falavam sobre ele, e certamente eles se aplicaram, né, no estudo e gravaram muita coisa. E aqui Pedro, então, está citando uma profecia que é do próprio Moisés, uma das primeiras profecias. E não sei se sua Bíblia tem na rodapé, a minha Bíblia tem, se não tiver, também no seu esboço tem. Essa profecia de Moisés está em Deuteronômio, capítulo 18. Daniel, poderia ler lá? Deuteronômio 18, 15 e 16. Como Deus já estava planejando tudo, né? Deixa eu ver. Davi é 1000 anos antes de Cristo.
não me lembro, Abraão, quantos anos antes de Cristo? Moisés cerca de 1.500 anos antes de Cristo. Isso. Então, pode ler, Daniel. Deuteronômio 18, 15, 16. Isto. Diz assim: o Senhor, o seu Deus, levantará no meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-me, pois isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Ok? Então, principalmente aqui o versículo 15, né? O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. E o que Moisés diz? Ouçam-no. Aí ele ouvia. Isso, devemos ouvir esse outro. Então, isso é um versículo muito importante para os judeus, porque os judeus se diziam ser seguidores de Moisés. Então, se o próprio Moisés está dizendo, quando esse outro chegar, vocês devem ouvir esse outro, não a mim. Certo? E aí, então, quando chegamos no versículo 24, Pedro continua falando sobre os profetas, e aqui podemos ver que o primeiro profeta do grupo de profetas é Samuel, que diz: todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E até, voltando lá, até para Abraão, né? Por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Eu sempre lembro de um irmão, não sei se você chegou a conhecer ele, Benedito Ribeiro, que pregou numa congregação em São Paulo, mineiro. Esse irmão estava aqui no Rio e uma vez eu e ele saímos, fizemos uma visita a uma família e ele tomou a palavra e a passagem que ele leu foi essa passagem lá em Gênesis, falando de Abraão. Porque por meio de sua descendência, todos os povos, ou as famílias da terra serão abençoados. Eu achei interessante que ele escolheu esta passagem para ler na casa daquela família. A ideia era de dizer: Deus tem uma bênção para vocês, né? Para a sua família, para esta casa. Que a bênção de Deus, por meio de Jesus, se estende a todos. E graças a Deus por isso. E, então, Pedro fecha a pregação, como fechou a pregação em Atos 2. Qual é o tema principal? No 26. Ressurreição. Ressurreição, né? Jesus morreu pela vontade de Deus, os homens o mataram, mas Deus o ressuscitou, porque ele é o autor da vida. Então, Deus ressuscitando o seu servo, diz aqui no 26, enviou primeiramente a vocês, quer dizer, vocês, os judeus, para abençoar os judeus, convertendo eles de suas maldades, mas esse primeiramente quer dizer que não somente, que graças a Deus o evangelho também chegou aqui nas Américas, né? Para todos os povos, em todos os lugares. Daniel? Não, a Holly queria falar, ela levantou a mão. Ah, tá. Sim, Holly. Eu só quero, por favor, pode me clarificar o versículo 20. Voltando para o 20. Sim. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Que ele quer descansar como os judeus? Ou essa é a parte de futura, quando
Eu creio que o 20 faz parte do 19, né? Que é uma frase só, do 19 ao 20. Até vamos começar no 17, do 17 ao 20. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Então, Jesus, o que ele traz? Ele traz o perdão dos pecados. Eu creio que o perdão dos pecados é alívio, descanso, né? Nossa salvação, nosso bem-estar. É o shalom, né? O shalom está aí. Sim, eu estou pensando nisso, você tem, por favor, me ajudar. Quando eu estava lendo agora sobre Moisés, ele falando com Deus, porque todos os judeus, eles criou aquela idola de ouro, aquele golden calf. Yeah. O bezerro de ouro. Bezerro de ouro. Deus queria abandonar todo mundo. Eu vou deixar o ángel com você. Eu não quero ficar aqui. Essa é outra parte onde tentando resolver esse problema com o pecado. Então ele está descansando da parte do Senhor. Ele mandou a Cristo. Mas Deus está dando uma oportunidade para o povo se arrepender. Ok. Como é o nosso caso, né? Se os judeus foram rebeldes, os judeus pecaram, todos nós somos pecadores. E Jesus vem para nos oferecer o perdão e essa é uma palavra de salvação, uma palavra de redenção, palavra de resgate. Eu me batizei novo, eu era adolescente ainda, e certamente eu não entendia tudo que eu entendo hoje. Mas uma coisa eu entendi, que eu, antes de ser batizado, eu estava cheio de pecados, e eu saí da água sem pecado, saí leve, né? Meus pecados foram perdoados e eu ganhei a salvação em Cristo Jesus. Então, foi um alívio. Eu acho que é um descanso, né? Muito bem. Então, eu vou olhar para nós hoje. Às vezes a gente pula, eu deixo para você pensar em casa. As perguntas no final que falam, aplicando a palavra hoje. Então, a primeira diz, o que significa arrepender-se, converter-se? Eu até falei sobre esse assunto já. Arrepender-se é... Eu dei tudo para... Eu não escutei, Luciana. Pode repetir? Luciana, pode repetir? Sim, arrepender-se, converter-se é mudança de vida, né, pastor? Ser transformado, né? Mudança de vida, uma transformação. Muito bem, obrigado. Número 2. Aqui, talvez você não queira falar, mas vamos todos pensar, eu e você. O que você precisa mudar na sua vida para que Deus possa fazer a obra dele em você? Muita coisa. Muita coisa. Então, Verônica, dessa muita coisa, pode falar sobre uma dessas coisinhas? Eu acho que eu tenho que
mudar mais, assim, meu jeito de... Eu acho que saber perdoar. Perdoar, eu digo assim, perdoar de verdade. Porque às vezes a gente fala que perdoa, mas no fundo tem alguma coisa ali que... Tipo um peso, né? Que a gente fala da boca para fora que perdoou, mas fica aquele peso no peito. Eu acho que isso aí não é perdoar de verdade. Então, eu queria ter facilidade para perdoar, porque eu tenho dificuldade. Amém. Eu até já preparei a minha próxima pregação e vai ser sobre perdão, que eu creio que todos nós precisamos crescer e melhorar nessa área. Verônica, eu creio que há anos eu estou lutando, precisando ser mais suave sempre nas respostas, de pensar antes de falar e sempre falar com o tom de amor. Isso aí, eu também tenho esse problema sério, porque às vezes o meu tom é agressivo. Não é que eu seja agressivo, mas eu já tenho esse tom agressivo, então às vezes, dependendo de uma pessoa, essa pessoa for muito sensível, a pessoa já fica com raiva, assim, mas assim, tem que me conhecer muito para saber que às vezes eu não estou falando assim agressiva, mas o tom da minha voz, né, às vezes sou agressivo. Então tem gente que é muito sensível, que se dói. Sim. Preciso mudar isso. Acho que uma coisa que nos ajuda, Verônica, que nós temos que tomar a responsabilidade, pelo menos uma grande parte da responsabilidade, de como as pessoas estão recebendo nossas palavras. Que se soa como agressão para o outro, então eu preciso mudar meu jeito de falar. Né? Sim, com certeza. Eu tenho a plena consciência disso, né? E eu acho que eu já mudei um pouquinho, que antigamente era pior, mas assim, ainda tem muita dificuldade. Isso aí. Estamos crescendo, estamos em processo. Sim, Fátima? Eu acho que a gente tem que mudar a cada dia, porque cada tempo vai passando, a gente vai mudando o jeito de pensar, então tem que mudar a cada dia tudo que a gente vai fazer tem que se corrigir. Porque tem coisas que a gente às vezes nunca viveu, vai viver uma hora naquela hora ali, a gente tem que se corrigir para saber fazer certo, para que tenha perdão, né? Amém. Paulinho, falou? Não, igual o irmão tá falando, o irmão e a Verônica falou. Acho que o grande passo é o querer mudar, é o reconhecer onde tem que ser mudado. Isso aí já é, né? Porque tem pessoas que têm problemas, mas finge que tá tudo certo, não tem que mudar nada, sou perfeito. Eu acho que eu também sou assim, eu tenho que mudar muita coisa na minha vida mesmo. Mas eu peço a Deus todo dia nas minhas orações, Senhor, preciso mudar assim, preciso disso aqui, entendeu? Eu acho que aí você dá uma oportunidade a Deus trabalhar na sua vida, para que essa mudança venha. Reconhecer. Né? Comece com humildade e o reconhecimento. Porque a gente é totalmente dependente de Deus para tudo. Verdade. Só a gente mesmo depender da gente, a gente não dá um passo a melhorar nunca. Só Deus mesmo ajudando. Acho que esse é o grande passo. Amém. Então, a terceira pergunta: o que nós devemos fazer com a chance que Deus está nos dando hoje? Lá naquele dia o povo recebeu uma oportunidade, hoje é nossa oportunidade. Agarrar a chance com unhas e dentes. Muito bem. Aproveitar a oportunidade. Amém. Número 4. O que você acha da coragem que Pedro teve naquele dia para falar de Jesus? Eu acho que ele não teve uma coragem dele, não. Acho que foi uma coragem do Espírito Santo mesmo. Também. Partiu de Pedro, entendeu? Certamente ele colaborou com o Espírito Santo, né? Exatamente. E ali, pensando na situação, né? O homem curado, chega muita gente, mas ele não ficou com medo, não ficou retraído, ele foi, né? E ficou firme, né? Como o Valnei falou, ele falou logo. Depois até
Ficou mais manso, mas foi bem direto. Com muita coragem. Então, a última pergunta é: como você pode divulgar a mensagem de salvação em Cristo Jesus? Tentar fazer como o Paulo fazia para mostrar o evangelho e convencer as pessoas, porque muitas vezes a gente vai falar, as pessoas estão totalmente se retirando. A gente está falando e está tirando. A gente tem que tentar convencer aquela pessoa que a gente está falando com ela, porque se ela não tem o conhecimento, o que a gente tem que passar para ele, ver se ele entende, né? Certo? Eu concordo com a dona Fátima, a gente tem que falar sim. Acho que a gente tem que aproveitar todos os momentos. Teve qualquer oportunidade de falar alguma coisa, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Se a pessoa está falando do tempo que está muito frio, que está chovendo muito, já é uma oportunidade. Se a pessoa está reclamando que está muito sol, está muito quente, também é outra oportunidade, entendeu? Aproveitar todas as oportunidades. Mas é bem a cara do ser humano mesmo, né? Está chovendo muito, a gente reclama. Está fazendo sol, está muito quente, a gente quer o inverno. Verdade. Então, Daniel, qual é a sua estratégia quanto a essas reclamações? Como você vê uma abertura para falar? Por exemplo, hoje eu estava conversando com uma colega de trabalho, né? Ela falou assim: Daniel, aquela mulher lá, aquela dona, ela estava reclamando muito com você. Ela é estranha, ela é isso, ela é aquilo, não é? Eu falei assim: ela é minha vizinha, aquela mulher. Eu conheço ela, né? Eu sei que aqui ela não está discutindo comigo. Ela está falando alto, mas é o jeito dela, eu conheço o jeito dela. Aí eu falei assim para ela: Dani, realmente, ela é estranha mesmo, ela não fala com a própria irmã. Aí a Dani falou assim: mas Daniel, eu também não falo com a minha irmã. Outra estranha. Aí eu falei assim: então, eu tenho uma irmã, mas assim, eu sei que às vezes ela fala comigo de uma maneira que eu não gosto, né? Mas eu tento ver o lado dela. Eu sei que ela é o jeito dela falar, é o jeito dela pensar, entendeu? Aquele é o jeito dela, entendeu? Eu não tenho como mudar o jeito dela ser. Como que eu vou falar para ela? Você está falando muito ríspido comigo. Mas eu sei que ela fala daquele jeito com todo mundo, entendeu? Ou seja, falei de mim, ela falou: não, realmente, eu tenho que aprender a perdoar, o que ela falou, né? Ou seja, foi uma oportunidade já de falar de Jesus, entendeu? Eu não aproveitei a oportunidade para falar de Jesus. Eu só falei do perdoar, entendeu? Mas seria uma oportunidade. Seria mais um passo, né? E Jesus nos ensina a perdoar. Exatamente. Jesus nos mostra. Exatamente. Muito bem. Entendeu? E assim, foi sem querer, né? Sem esperar, né? Ela veio comentar comigo que ela estava discutindo, a menina, né? Estava discutindo comigo. Eu falei: não, ela não discutiu, está falando alto, mas é o jeito dela. Sim. E sem querer, entendeu? A gente tem que aproveitar todos esses momentos. Ô, Léo. Sim, irmã. Então, pegando aí o gancho do Daniel, que às vezes assim, a gente julga, tem mania, né, de julgar muitas pessoas sem conhecer. Por exemplo, às vezes tem gente que a gente acha que, até o irmão da igreja mesmo, a gente acha que é chato, que você não conhece, por exemplo, não teve muita oportunidade. Só que hoje eu vejo mais para esse lado assim, se a gente não conhece, quando a gente conhece a pessoa, a gente vê que a pessoa às vezes é estressada, mas só que assim, hoje eu tento entender o lado da pessoa, eu vejo o lado bom. Antigamente não, só vi o lado ruim. Se olhou para mim de cara feia, para mim já era meu inimigo. Só que hoje eu tento ver o lado bom das pessoas, né? Porque a gente, assim, antigamente a gente julgava as pessoas pela aparência. Só que às vezes a pessoa está com problema, então está no dia ruim, e às vezes a gente julga as pessoas por aquele momento. Já fiz muito isso, mas hoje eu tento assim me consertar olhando o lado bom da pessoa também, né? E você me lembrou que outra coisa que eu quero fazer mais é de ouvir, de querer entender a outra pessoa, né? Que não vamos saber o que a pessoa está sentindo, o que ela está passando, se nós não pararmos para perguntar: como você está? Como está seu dia? Está passando? Isso.
Porque às vezes você está muito mal, né? Mas assim, você não transparece. Mas por dentro, às vezes você está chorando e está rindo, mas assim, as pessoas não sabem. E às vezes você está num dia mal e, como eu falei, às vezes você fala com um tom de voz, né, mais agressivo, aí às vezes a pessoa, você já é julgada por aquilo, né? Então acho que a gente tem que entender mais, como você falou, o lado da pessoa, ver o porquê, né? Ver esse lado também. Tá bem? Mais A alguém? gente pode pedir também, né? A oportunidade, a gente pode, o que eu tento fazer é orar para pedir assim para Deus me colocar, abrir mais oportunidades. Fico buscando também assim, porque eu acho que a gente, em vez de só falar, a gente tem que buscar uma estratégia, né? Um assunto que atrai a pessoa, né? Que nem o Daniel estava assim, ele vai buscando o assunto de acordo com o interesse da pessoa para ela se sentir motivada a ouvir também, né? Então, eu também fico sempre procurando um gancho para colocar o assunto e peço assim, acho que a gente tem que orar mesmo, porque às vezes a gente não sabe falar, né? Né, diz até aquele louvor, fala, né? Me ensina, porque às vezes eu não sei o que falar. Mas não tem problema, eu também não fico... Antes eu ficava mais assim, eu não posso falar muito porque eu não sei como. Mas agora eu não ligo mais para isso, porque eu acho que é Deus quem vai ajudar a gente, e quem vai convencer é a palavra de Deus, não é a gente. Então, se eu falo certo ou errado, assim, não falo do melhor jeito, não tem problema, porque é Deus quem vai conduzir a oportunidade, né? Verdade. Às vezes é uma palavra, né? Às vezes uma palavrinha pode fazer mudança na vida da outra pessoa. Né? Também palavra de conforto, de consolo, de ânimo. Muito interessante. Jesus te ama. Oi? Interessante que as pessoas... Pode falar, Valnei. Não, eu terminei já. Interessante que as pessoas reclamam de tudo, entendeu? Elas reclamam que o trem está cheio, elas reclamam que o ônibus está cheio, às vezes você vem um pouco mais tarde, as pessoas reclamam que o trem está muito vazio. E falar em trem, a passagem do trem aumentou, hein? Todo mundo está reclamando da passagem do trem agora, entendeu? Ou seja, você tem a oportunidade de falar, você tem a oportunidade de concordar com aquela pessoa e depois eu faço uma comparação. Mas se tivesse acontecendo dessa forma, e se tivesse isso, entendeu? É interessante, as pessoas são interessantes. Se está calor, reclama. Se está frio, reclama. Se chove, reclama. Se está sol, reclama. É assim que eles escutam direto. Se o ar-condicionado está muito forte, reclama. Se o ar-condicionado não está funcionando, reclama. Reclama. Reclamar é mais fácil do que calar. Irmã Rony? A coisa que eu achando é como ele compartilhar o que ele está sendo comigo. Por instance, ele teve o aluno, ele não conhece bem, ele toca violino, ele quer fazer um curso. Ele me ligou muito nervoso, queria estudar, mas ele não realmente o professor para fazer ele precisa de pessoa de especialização nessa área. Então, ele disse, eu vou encontrar meus colegas e 2 dias depois eu vou falar com você. Ele fica tão nervoso, me perguntando todo o tempo, assim, promete, essa data eu vou falar com você. Ele esperou, ele calmou. Então, claro, quando eu entrei no ônibus, a primeira pessoa que sentou comigo, a colega de minha, ela disse que ele vai fazer um concurso para esse, exatamente o que ele queria fazer. Esse é o momento de Deus que você está pensando, quem vai fazer, quem vai ajudar me? Eu não preciso fazer nada, Deus vai resolver para mim. Se eu preciso fazer oração, tentar fazer, eu posso fazer e agradecer a ele depois. Então, eu liguei para esse aluno, ele é cristão, mas acha que ele largou. Então, ele ficou, obrigada muito por falando isso. Eu preciso falar com você mais. Mas Deus está lá conosco nessas situações. Tá bem, aí você pode falar como Deus está agindo, né? Vendo a mão de Deus na sua vida, na vida dos outros. Amém. Daisy, você queria falar? Não. Não? Tá bom. Então, vamos parar por aqui.
Semana que vem, se Deus permitir, será o capítulo 4. Vou orar e depois, se Daniel aceitar, eu vou pedir o Daniel para receber os pedidos e agradecimentos. Já. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, nós agradecemos ao Senhor. Sabemos, como nossa irmã acabou de falar, que o Senhor está sempre trabalhando, sempre agindo, sempre nos ajudando. E ajude-nos, Pai, que possamos sempre reconhecer a sua presença e as bênçãos que recebemos do Senhor. Pedimos que o Senhor continue trabalhando em nós, que possamos ser transformados por meio do seu Espírito. Vemos aqui nessa pregação de Pedro, as pessoas erraram, mas o Senhor oferece o arrependimento e uma oportunidade de encontrar descanso em Cristo. Então, que nós também, Pai, possamos sempre nos arrepender e buscar Jesus e a vida que Ele nos oferece. Agradecemos porque sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Então, aumente a nossa fé, que possamos confiar no Senhor em todas as situações, deixando todos os nossos problemas, nossas dificuldades em suas mãos. É nossa oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.